Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vou estar com vocês novamente. Nossa primeira edição de 2025, né, Lê? Então, também feliz 2025 para todo mundo. Novo ano começando, novos planos, sempre tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Sempre tem esse momento de renovação, então faz todo sentido esse nosso papo aqui de hoje sobre plano para gestão de absenteísmo em 2025, né? Então, pessoal, só para quem está aqui pela primeira vez, nunca participou de um Close Experts com a gente, vou só explicar rapidinho qual que é a nossa ideia aqui, né? A ideia é realmente proporcionar para vocês um bate-papo de alta qualidade com alguém que é especialista no tema, né? E promover realmente essa troca. Então, me apresentando primeiro, eu sou a Amanda, eu sou Head de Marketing aqui na Close Care, trabalho já no mercado de tecnologia para RH há alguns anos, mais de 7 anos, então tenho um histórico aí de ter contato com esse público. Já já a Letícia vai se apresentar para a gente também, mas a ideia é que primeiro ela vai fazer uma apresentação sobre o tema para vocês, né, terem aí um embasamento mais teórico, técnico e muito prático também, porque é assim que a gente gosta. E depois a gente vai ter um bom tempo aqui do nosso evento para trocas. Então já fiquem ligados, mandem suas perguntas, se apresentem também aí no chat, falem aí para a gente de qual empresa vocês são, em qual cidade vocês estão, né, de onde vocês estão falando. E eu vou pedir, então, primeiro para Letícia, que é nossa porta-voz aqui do assunto Construindo um Plano de Gestão de Absenteísmo para 2025, para se apresentar e passar aqui também o conteúdo para a gente. Gente, boa tarde, mais uma vez, bom estar de volta. A gente fez Close Expert no final do ano, mas parecia que fazia bastante tempo que eu não falava aqui com vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Já vou pedir para vocês, cutuquem o colega ali, que às vezes esqueceu, que às vezes já está no meio ali, né, do dia a dia. Dia de semana, eu sei que é complicado, manda um recadinho lá no WhatsApp, fala para entrar aqui, que hoje o tema foi muito pedido ali para vocês. Acho que a gente sempre tem essa questão da boa escuta ali, e a gente vai falar logo em janeiro aqui sobre como construir um plano de gestão de absenteísmo para a empresa onde vocês trabalham nesses 12 meses. Então, a gente foi dividindo mês a mês o que a gente entende que seria um primeiro plano ali para 2025, ou seja, para você conseguir começar, mas para você conseguir chegar lá em dezembro já com bons resultados, com uma visão de como foi o seu plano. Tá bom? Então, enquanto vocês estão chamando aí, eu vou me apresentar para quem não me conhece aqui. Eu sou Letícia, eu trabalho aqui dentro da Close Care desde 2019, sou a CEO aqui da Close Care, sou médica do trabalho aqui de formação, e um dos nossos objetivos, com certeza, é fazer com que as áreas, né, da empresa, tanto de RH, DP, quanto as áreas de saúde e segurança do trabalho, sejam protagonistas e coloquem o tema de gestão de absenteísmo como um tema muito importante, né? Não só alguns programas dos mais conhecidos das NRs, mas também o plano de gestão de absenteísmo, porque ele envolve, né, muito sobre produtividade, sobre saúde, sobre segurança, também sobre clima organizacional, que a gente já falou bastante. Então, é um tema que está no centro de importantes assuntos de qualquer empresa, de qualquer porte de empresa, e é um assunto que você vai se deparar, né? E as empresas vão receber atestados independente do seu porte, independente do seu ramo de atividade. É um assunto que não é tão conhecido e não tão debatido. Ele existe dentro das empresas numa forma geral, assim, um pouco feito por uma pessoa aqui, outra ali, né? Um processo às vezes meio manual, algumas áreas ali desconexas com relação ao tema, cada um fazendo o seu, e às vezes não conseguindo gerar um resultado que é super importante para dentro ali das empresas, das companhias onde vocês trabalham, tá bom?
Então, esse um dos nossos objetivos, por isso que a gente faz Close Experts, por isso que a gente faz cursos, por isso que a gente chama especialistas aqui para tornar este assunto relevante cada vez mais. E a gente conta com vocês, que é nossa audiência aqui, para que vocês divulguem esse tema e para que vocês sejam protagonistas com a gente com relação a isso. Tá bom? Muito bom. Amanda, começo aqui, se tem algum recado para a turma ou vamos já para a prática? Não, ótima introdução, Lê. Acho que essa é a ideia mesmo. Reforçar só o pedido de interajam com a gente no chat, né? Então, contem para a gente como que está sendo o planejamento na empresa de vocês, mandem perguntas, dúvidas, que a gente está aqui para promover essa troca. Então, pode fazer sua apresentação, Lê. Boa. E já vão contando para mim quem já tem plano e meta para 2025 com relação ao absenteísmo. Qual que é a meta aí da sua empresa com relação ao tema? Hoje eu fui em uma empresa grande aqui, só para contando para vocês enquanto a gente compartilha aqui, que a meta é realmente reduzir ali a taxa de absenteísmo e evitar o número de afastados para o INSS. Então, não é tratar só lá depois que afastou, é como evita esse afastamento ali para o INSS. Achei bem pertinente aqui com relação ao nosso tema do nosso Close Experts de hoje. Então, vamos lá, gente. Vocês já sabem aqui o jeitão que a gente funciona. A gente tenta, claro, que aqui atender a diversas empresas, então eu sei que algumas estão mais evoluídas, tem outras que estão no começo, então talvez você vá usar mais um ponto aqui da aula, do treinamento de hoje, talvez o comecinho você já tenha, e se você já tem, eu peço muito para você compartilhar, tá? Que a gente é uma comunidade que a gente quer compartilhar experiências, não sou só o que eu faço, que eu falo aqui, tá? Então, por favor, comentem aí qual que é o objetivo 2025 com relação a esse tema dentro da empresa de vocês. Então, vamos começar aqui. É claro que eu já começo com fase 1, mês 1, mês 2. Então, o que você vai fazer ali logo de início, começando? Letícia, o que eu faço? Por onde eu começo? Meu Deus, me ajuda. Eu falo para você começar com um diagnóstico inicial, tá? Não comece já propondo mudanças de processo, mudanças de sistema, colocando regras novas, sem antes você saber o que já existe dentro da sua empresa. E o que você vai buscar saber, então? O que é esse diagnóstico? Senão fica uma coisa muito etérea, né? A gente fala, faz um diagnóstico ali inicial, né? O que você vai fazer? Você vai compreender esse cenário atual do absenteísmo da sua empresa, incluindo o quê? Vamos lá, passo a passo, porque vocês sabem que a gente é desse jeitão aqui, não sei quem é o time do caderno, o time do Google Doc, o time do print de tela aí, mas já anotem ali as primeiras etapas. A primeira coisa que você vai saber, quais são os dados que você já tem com relação a isso. Você já tem, a sua empresa já divulga uma taxa de absenteísmo? De onde vêm esses números? Vem de um sistema de folha? Vem de um sistema de saúde ocupacional? Quais os documentos, né? Quais as informações que estão sendo utilizadas para gerar essa taxa de absenteísmo ou esse cálculo do absenteísmo? Além disso, você vai buscar quais os processos que já existem. Então, quem já assistiu, né, o curso ali que a gente faz ou outros eventos que a gente faz aqui, já sabe que tem que saber recebimento. Como que a minha empresa recebe esses documentos, esses atestados, essas declarações? Qual o canal de recebimento? Depois, quem que valida esses documentos? É o meu gestor? É a área de saúde? Que tipo de análise ele está fazendo sobre aquele documento para fazer a validação, que é um processo importantíssimo que eu já falei inúmeras vezes aqui para vocês. E depois, como que esse documento é digitado, né? Então, onde que ele é digitado e como ele é digitado, por quem ele é digitado. Então, você vai ver esse processo de ponta a ponta. É o que a gente fala, né? Quando a gente está fazendo um diagnóstico, que é o as is, é o como está sendo feito. Antes de você sugerir como que vai ser feito ali no futuro, você tem que saber como ele está acontecendo hoje, porque só analisando o que tem é que você pode propor melhorias.
E depois, um ponto muito importante, vão ser as legislações que incidem ali dentro da sua empresa. Então, quais CCTs, né, estão ali vinculadas à minha empresa? Quantas são? Elas estão já atualizadas? Onde que elas estão? Eu li, eu extraí as informações dessas CCTs, isso é muito importante. Além, é claro, de CLT, tenho que atender os itens ali da CLT. Eu tenho uma política geral da minha companhia em que eu devo olhar também, eu tenho boas práticas da área de saúde e segurança sobre os temas relacionados ao absenteísmo que devem fazer parte desse cenário total. Então, ponto ali super importante. Tá, gente? Quem tiver dúvidas sobre qualquer um desses temas, vão colocando aqui. Beleza, fiz toda essa etapa, vocês podem levar ali mais ou menos uns 10 dias, 15 dias, depois você vai para uma área, uma parte que é de entrevista. Então, vocês vão se lembrar que eu falei várias vezes de quais são as áreas envolvidas ali, as pessoas que são envolvidas. RH, você tem que pegar uma pessoa ali de RH, fazer sua entrevista estruturada. DP, tem que falar com uma pessoa de DP, tem que falar com a área de segurança, tem que falar com a área de medicina, né? Você tem que falar ali com o seu jurídico, não esqueça o time jurídico ali, não esqueça representantes dos colaboradores, não esqueça de líderes, tá? É muito importante que vocês façam essas entrevistas e veja se esse fluxo que você captou no início não tem interferência dessas pessoas, onde elas se conectam dentro desse processo. Ô, gente, eu tô meio sem visibilidade, mas dei uma sinalização aí, se tá tudo certo ou não, porque eu não sei como que o público tá hoje, se tá muito específico, se eu preciso falar um pouquinho mais devagar. Alguém me dá uma sinalização no chat ali, por favor. E o terceiro ponto, você vai avaliar os sistemas, tá? Então, quais são os sistemas? Onde eu anoto? Eu anoto no ponto, é o gestor que anota no ponto, eu anoto direto na folha, eu anoto direto ali no módulo de saúde ocupacional, e esse módulo está conectado com a folha. Avaliem essas informações ali que são super importantes para o cenário, para o diagnóstico inicial, tá? E tenham que, se você levar 1 e 2 meses para isso, tá ok, tá bom? Porque às vezes é difícil marcar a entrevista, depois desenhar o fluxo, redesenhar, porque você teve uma informação a mais. Às vezes você precisa avaliar o sistema, você precisa falar com a pessoa lá, para a pessoa abrir a tela para você ter todas essas informações. Tem que ter o fluxo de ponta a ponta, né? E eu sempre falo assim, por isso que a Closecare optou, né? Fazer de ponta a ponta, que é desde quando o dado entra até quando ele está ali na sua versão final, dentro da folha, validado, qualificado. Quais são os entregáveis, então, desta fase? O que você precisa minimamente ter? Um relatório com todo esse diagnóstico desse tema do absenteísmo e os processos mapeados, como eles acontecem, e ter bem mapeados os sistemas envolvidos e analisados, ver se atende ali perfeitamente também. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Então, fase 1, mês 1 e mês 2 do seu planejamento. Opa, que aqui saiu errado, já vou fazer aqui. Segunda fase, tá? Então, os próximos, o segundo e o terceiro mês, você vai definir a política, os objetivos e as metas. Aí você vai me falar, mas Letícia, eu já tenho uma política. Sim, você está fazendo um plano, certo? Então, você vai, se você já tem, você vai revisar a sua política, você vai ver se ficou faltando alguma informação ali. Então, você vai ter que criar políticas claras, os principais objetivos do seu plano ali, alinhados com toda a cultura da sua empresa. Depois, gente, que a gente escreve a política, o que é a política? É um documento. A gente já falou sobre isso aqui, a gente já teve aulas, enfim, momentos em que a gente falou item a item. Quais são os itens indispensáveis para uma política de absenteísmo? Beleza, você criou todos eles aqui. Inclusive, eu recebi feedbacks aqui, viu, no final do ano, de pessoas que estavam fazendo o item lá, que foi o item da validação dos documentos. Eu recebi isso, tive o maior prazer de ver como que estava ficando a política. Eu fiquei assim, morrendo de orgulho, viu, Amanda? Até para compartilhar com você que estava de férias, foi muito legal ter essa oportunidade aqui com as pessoas. E aí, beleza, fiz minha política, e aí vou fazer a definição dos indicadores e metas. A gente já falou isso também.
Às vezes vocês vão lá, estão criando o plano de vocês, vocês jogam assim, ó, no chat GPT, que o chat GPT ele gosta de dar muito trabalho para a gente, né? Porque ele vai lá e escreve 20 mil coisas sem ter contexto, ele dá trabalho para a gente, assim, absurdamente. Então, você vai fazer os seus indicadores, suas metas com a sua realidade. Lembra, eu ensinei vocês a fazerem essa parte de definir os indicadores e definir as metas. Não podem ser metas gerais, tenham metas específicas e claras. Então, o meu indicador vai ser ver mensalmente a minha taxa de absenteísmo. A minha meta vai ser reduzir em 10% a taxa de absenteísmo anual. Então, eu quero passar de 4,17% de absenteísmo para 3,17% ao término do planejamento do ano. Tem que ser específico assim. Ou eu quero reduzir a porcentagem ali de afastamentos por motivo de saúde mental em 40%. Tem que ter claro, gente. Não fiquem criando indicadores e metas aleatórias ali, saibam fazer. É assim que faz gestão de absenteísmo e não só gestão ali, por exemplo, de temas de saúde. São coisas diferentes, gente. Gestão de absenteísmo é uma coisa, gestão de qualidade de saúde é outra. Aqui a gente está falando do tema de gestão de absenteísmo, tá bom? Você vai ter lá sua política, vai ter seu indicador, vai ter sua meta para cada indicador no tempo que você quer. E aí, você vai pensar em como operacionalizar, que é um tema também muito importante. Não adianta ter papel escrito e não saber como que vai fazer. No geral, né, gente? Se a gente não dá o passo a passo para os nossos times, e principalmente para a gestão de absenteísmo, que envolve muita gente, o que vai acontecer? Vai ficar lá um papel para inglês ver, muito bonitinho, muito bem escrito, só que ninguém fazendo na prática. Tá? Então, operacionalização, ela é muito importante, nada mais é do que como recebe, escreve, recebimento é pelo aplicativo MBA.me da CloseCare, não precisa ser pelo aplicativo, recebimento é no ambulatório, entregar o documento físico, pá. Vocês vão escrever tudo isso, quem é responsável por cada etapa e o que a pessoa deve fazer, de forma mais específica possível. Quando você põe lá, processo de validação. O que você quer que o validador do documento veja? Eu quero, tem que ter um checklist ali. Então, você quer rasura, checar a assinatura digital lá no site do governo do Validarite. Você quer que coloque que a pessoa cheque se o documento acima de um dia emitido por um profissional médico com CRM, RMS ou um profissional dentista com CRO. Você vai escrever o que a pessoa tem que fazer a validação, porque isso vai ser importante para deixar tudo homogêneo. Eu tive também uma reunião, gente, um tempo atrás, de uma empresa também grande, uma empresa de varejo, e a diretora de RH falou um ponto muito importante. Ela falou assim: isso aqui, Letícia, também é sobre a gente ser justo, né, com as pessoas. Achei muito legal um ponto que a gente falou isso dentro do nosso encontro de cultura organizacional, né, e acho que foi logo depois, nos dias seguintes, que ela falou: eu não posso aplicar uma regra para uma regional, para alguma loja, e para outra. Se eu sou do RH, eu também tenho que promover que a gente aplique as mesmas regras para todo o nosso time, né? Acho que isso é uma forma de respeito e justiça também. E aí você vai colocar depois quem digita essa informação no sistema, se ela tem que digitar em 2 sistemas, enfim, você vai colocar toda essa operacionalização, tá? E aí, acho que dentro dessa operacionalização, o que você tem que pensar é em fazer o processo mais fácil. Você fez lá um processo, você coletou, o que você tem que objetivar também? Como que esse processo pode ser mais fácil? E não precisa ser só com tecnologia, tá? Como a CloseCare faz, que é realmente ter um workflow para gestão de absenteísmo. Não, gente, aqui todos os nossos encontros não são sobre a ferramenta da CloseCare apenas, mas sim que dá para fazer mais fácil, né? É o que eu falei, em muitas empresas, essa temática, ela não está centralizada, ela não tem um protagonista, e todo mundo vai fazendo pedaços avulsos ali, de forma desordenada, às vezes tendo um retrabalho, e às vezes só de você ser a pessoa que vai reorganizar e melhorar esse processo, você vai melhorar a vida da sua empresa
muito mais, e não só a vida da empresa, tá, gente? Quando eu falo a vida da empresa, também é o ecossistema dos funcionários, dos líderes, das áreas envolvidas, como RH, como DP, como saúde, segurança. Como que a gente permite que a área de saúde e segurança possa ver dados mais qualificados para ter ações mais assertivas e poder promover a saúde do colaborador, preservar a saúde e a segurança? A gente precisa disso hoje em dia, né? Não adianta a gente só tratar do Zezinho, da Letícia, da Amanda, mas a gente tem que ver o todo, a gente tem que ter um compromisso com toda a nossa população ali de trabalhadores. Muito bom. Até aqui tudo bem? Estou sem comentários, Amanda vai me falando por aí. E aí, contem aí para mim como que vocês estão de sistemas aí. Coloquem quais os sistemas que vocês usam também, que eu gosto sempre de saber. Fase 3, gente, implementação e comunicação da política. A gente bate aqui na tecla de que era, né, gente, era da comunicação clara, transparente, né, empática. Então, é muito importante que o tema comunicação esteja presente em todos os programas, né, eu digo de saúde, segurança, de RH, aqui também, gente, porque existe, às vezes, esse tema, às vezes ele gera um desconforto, porque muitas vezes, antigamente, ele era tratado mais como uma política punitiva, né, para o colaborador, onde eu realmente eu glosava, eu falava que ele estava errado, e não é sobre isso. Gestão de absenteísmo não é sobre a gente falar que aquele documento é uma fraude, vai muito além disso, né? É um programa realmente que ajuda a empresa, ajuda os colaboradores, promove a questão da cultura da empresa. Então, comunicação é muito relevante, eu falo sempre disso aqui para vocês. Então, no mês 3 a 5, vocês vão implementar a política de absenteísmo, tá? Vocês vão checar, fazer as análises, fazer esse monitoramento através das ferramentas, e vocês vão garantir uma comunicação clara com todo mundo. Tá bom? Como que a gente faz, então, essas 3 etapas? Então, para você conseguir chegar nos seus indicadores, você vai ter que olhar para essas ferramentas que hoje você tem, quer seja a Close Care, quem tem a Close Care, que eu sei que muita gente que assiste aqui tem, vai olhar lá no nosso dashboard, já vai ter todos os indicadores e já vai ver esses dados. Quem não tem, às vezes olha da sua planilha ali de Excel, você faz os cálculos ali todo final do mês, você vai olhar ali na sua ferramenta, que pode ser um Excel. Ou você vai olhar lá nos dados do seu BI que a sua empresa tem. Ou você vai extrair essas informações num relatório, por exemplo, da Folha. Você vai extrair do seu módulo, você tem um sistema de saúde ocupacional, você vai extrair dali. Não importa o que, gente, importa que você olhe, monitore e analise os dados que você definiu lá nas etapas anteriores. Você tem que fazer isso mensalmente, você vai colocar lá na sua agenda, você vai colocar isso todo final de mês, ou pelo menos no segundo dia útil do mês subsequente, eu pego todos os dados do mês anterior e vou fazer essa análise, tá? Então, isso é muito importante, ter claro de onde você vai olhar, de onde você vai monitorar. E sobre a implementação da política de absenteísmo, gente, tem que olhar para esse capítulo aqui. Tem que comunicar, gente, tem que comunicar e tem que treinar. Não adianta só comunicar, tá? Então, você tem que comunicar todo mundo, você tem que chamar a sua área lá de comunicação, ver como que é a melhor forma de comunicar colaboradores, como que é a melhor forma de comunicar os líderes, né? Como que é a melhor forma de comunicar quem vai ser o responsável pela validação, o que é a responsabilidade deles, qual é o impacto se as pessoas não fizerem isso de forma adequada. Tem que fazer, gente, não dá para achar que vai mandar um e-mail e isso é comunicação, tá? Então, a gente já falou também muitas vezes sobre os canais de comunicação aqui, como eles são importantes, né? Então, tem N canais, você vai ver aquilo que melhor cabe ali para a sua empresa. E os entregáveis estão aqui também, ter clareza das ferramentas de monitoramento, a política implementada e divulgada, né, e treinamento e comunicação clara para todos os envolvidos, tá bom?
A fase 4 aqui, a gente já vem para ações. Então, ou seja, naqueles meses você já está olhando os primeiros indicadores, os primeiros resultados, e aí você já está colhendo o que está acontecendo com a sua população ali nos primeiros meses, e aí você vai começar a definir quais são as ações ali de intervenção, tá? Muito relacionadas aos seus objetivos, não vamos fugir aqui, porque senão você vai chegar no final lá dos 12 meses e você não vai ter respondido a sua pergunta. Então, aqui você vai implementar as ações, por exemplo, para reduzir o absenteísmo, vai focar no custo, na redução direta do programa, de acordo com aquilo que você definiu que é a sua meta para o ano de 2025. Tá? Os grupos de ações que eu já ensinei para vocês, então, cada um desses 3 grupos tem várias ações dentro delas, tá? Então, você vai poder estar focado mais em um, mais em outro. Eu expliquei para vocês por que a gente começa com ações de redução de custo, falei isso em outras oportunidades que a gente esteve junto também, e fui falando muito sobre essa metodologia da Close Care nesses grupos de ações. Então, ações para redução de custo, né? Custo evitado, depois redução direta da taxa de absenteísmo e programas de saúde personalizados e individualizados para a sua população, né, para a redução do absenteísmo. E aqui eu reforço mais uma vez, gente, que aqui não é programa de saúde e qualidade de vida, vamos fazer uma conscientização sobre o câncer de mama, vamos fazer não é sobre isso, aqui a gente quer reduzir o absenteísmo, por isso que eu falo muito de programa de saúde individualizado para a sua população de trabalhadores. Então, você vai poder fazer na redução de custo, aqui é muito sobre a parte de recusas, então é muito sobre a aderência ali dos documentos que você está recebendo de acordo com as suas políticas. Então, o que tem de critério? Não prazo de 48 horas. Ótimo, eu tenho que aplicar, então, essa regra. Como que eu vou aplicar isso operacionalmente, né? Você pode automatizar, como é o caso da Close Care, que você faz já uma sinalização, essa recusa acontece. Que mais aqui? Doação de sangue, eu aceito, eu abono uma a cada 365 dias. Enfim, declarações de acompanhamento, tem um saldo ali que é permitido por cada CCT para cada unidade que eu tenho. Você vai poder parametrizar documentos rasurados. A minha política aqui fala que eu não posso aceitar, então você vai entrar ali em todas as regras de recusa, né? Recusa, lembra sempre que eu falo com orientação. Oriente o funcionário por que aquilo está acontecendo e dê a possibilidade de ele voltar, porque nem sempre a rasura é feita por ele, às vezes é emitido logo lá na emissão, tá bom? Então, aqui você tem um rol, né? Então, assim, o documento, ele está digitalizado, mas ele não está assinado. E ali dentro das recomendações ali do CFM, das resoluções, fala que um documento médico tem que ser assinado, né, por um profissional médico. Então, existe um rol aqui, gente, de regras que estão pautadas na CCT, que estão pautadas nas resoluções, estão pautadas ali dentro da CLT e das políticas de vocês, que fazem com que vocês vão criando esses níveis. Depois ali a redução direta da taxa do absenteísmo, falei muito para vocês, programa de homologação de atestados, programa de restrição de atividades, programa de hiperatestadores, tem uma redução direta na taxa do absenteísmo, e depois, aí, por final, programas de saúde individualizados, onde você vai pegando porções, né, grupos ali que estão acometidos por determinados grupos de CIDs ou de patologias, como vocês queiram falar, e dar ali uma orientação individualizada. Então, programas de patologia de osteomuscular, programas de acidente de trabalho, programa de saúde mental, programa de gestantes de risco, né? E aqui, programas de doenças crônicas não transmissíveis, e aqui você vai quebrando de acordo com o que você tem mais dentro da sua realidade, tá? Porque você está medindo tudo isso. Fase 5, só tem mais 2 aqui, são as finais, são as mais fáceis aqui, gente, monitoramento contínuo e ajuste. Então, você está avaliando, você está fazendo uma reunião mensal ali, com todas as pessoas envolvidas, que eu já mencionei aqui hoje também, e você está criando essas ações, está revisando essas ações, está avaliando o impacto dessas ações, como que esses indicadores, esses números estão se comportando diante das ações, e às vezes você vai ajustar o plano. Então, você vai falar, poxa,
aqui a gente precisa tomar uma outra ação, eu preciso chamar aqui para o meu médico do trabalho dar uma olhadinha, eu preciso atuar aqui, poxa, tem muito risco ocupacional aqui nesse setor, a gente tem que atuar, você vai fazendo ajustes de acordo com aquilo que você está coletando, com o que você está vendo diante dos seus indicadores, tá? Então, relatórios mensais de absenteísmo são mega importantes, né? Aqui você pode fazer muito pesquisa já de satisfação, ou seja, já correr um tempinho, faz ali algumas pesquisas com essas pessoas que eu falei para vocês, colhe, saibam escutar, gente. Um programa é muito importante que a gente saiba coletar essas informações, retornos das pessoas que estão dentro do processo. E os ajustes contínuos do plano. Não acho que você vai tomar uma ação e que ela vai logo de cara, às vezes, trazer. Às vezes você precisa fazer ajustes nesse plano também. E a fase 6, gente, para terminar aqui, para abrir para a nossa conversa aqui, é a parte de avaliação final e planejamento para o ano seguinte. Pô, vocês trabalharam bastante, né? Então, vamos avaliar os resultados desse plano e planejar melhorias para o plano seguinte. É super importante. Assim como vocês fazem lá no término de um ano de programa de controle médico de saúde ocupacional, vocês vão fazer esse relatório anual, vocês vão fazer essa análise. Aqui você também vai fazer, porque afinal é um programa. Você vai analisar qual que foram os resultados, quais foram as ações que deram mais resultados, se você alcançou o objetivo ou não, se a meta estava muito alta ou não, o que a gente precisa fazer, se teve alguma coisa no meio do caminho que fez com que subisse algum dos indicadores, o que a gente pode fazer para melhorar. Tem muita coisa para se perguntar aqui, e diante daquilo que você viu, você vai fazer o planejamento para o ano seguinte. Você vai revisar se esse dashboard de indicadores é o que você precisa, você vai reavaliar as metas, você vai definir quais são as prioridades, até diante do orçamento que você vai ter para o ano seguinte, né? E aqui também já dá uma visibilidade do que você vai precisar pedir ali para o ano seguinte, dentro do seu planejamento, do seu orçamento, da sua área também. Entregáveis, relatório de avaliação final do absenteísmo e o planejamento para o próximo ano da gestão de absenteísmo. Gente, então aqui foi um passo a passo, bem detalhado, do jeitinho que a gente gosta aqui, falando o que vocês precisam fazer. São 6 fases aqui, simples, fáceis. Vocês podem visitar esse material quantas vezes vocês quiserem aqui, para vocês não esquecerem, para vocês não perderem a continuidade, né? Acho que o ideal de você ter essa distribuição é para você não se perder no meio do caminho, não se perder diante daquilo que você precisa fazer, porque o dia a dia é muito corrido. Eu sei que quem está por aqui tem muitas responsabilidades, então por isso que a gente queria deixar algo bem prático aqui. E aí eu queria deixar essa frase final, que são planos são apenas boas intenções, a menos que sejam imediatamente postos em prática. Então, a gente tenta deixar super mastigado aqui para vocês, porque a gente quer muito ver. Se tem coisa boa, é quando alguém me manda no WhatsApp ali, ou no grupo de gestão de absenteísmo, que melhorou um parágrafo, que fez uma nova validação, que, poxa, Lê, olha aqui meu indicador, caiu 0,2%, eu estou muito feliz, né? Implantei aqui um programa. A gente adora receber isso, porque isso é prática, essa é a diferença de quem faz, tá bom? E queria deixar, então, meu muito obrigada mais uma vez, e vou abrir aqui para perguntas também. Maravilha, Lê, mega apresentação, acho que é isso, nosso estilo mesmo, né? Dar o passo a passo, fazer algo que seja para vocês conseguirem botar em prática mesmo. Então, espero que tenha sido bem útil essa apresentação, e agora é a hora da gente bater papo sobre esse assunto. Só antes de eu puxar aqui as perguntas, a gente tem inclusive perguntas que a gente recebeu previamente, que a gente já vai responder. Eu queria fazer um convite para vocês. Então, a gente lançou recentemente um diagnóstico de gestão de absenteísmo. Então, lembra que a primeira fase ali que a Lê falou foi diagnóstico, né? E ela deu várias ferramentas, né, para vocês fazerem essa investigação do estado atual, né, dos processos de vocês. E eu vou sugerir mais uma, que é o diagnóstico de gestão de absenteísmo da própria Close Care. É um questionário online super rápido, fácil de você responder sobre os processos da sua empresa. E depois que você responde, você recebe um relatório que vai te dizer, então, dentro da metodologia da Close Care, né, o método RRCC de gestão de absenteísmo que a gente criou
com base na nossa experiência com todos os nossos clientes. A gente vai te dizer em qual nível você está, qual que é todo o método passo a passo que a gente acredita para a gestão de absenteísmo, para o seu nível, quais são os próximos passos mais adequados. Então, é um relatório mega rico, assim, tá um material muito legal. Vou deixar aqui no chat o link para vocês fazerem logo que acabar o evento, né? Para vocês também não perderem nada do que vai acontecer aqui, mas já deixem aí aberto o link e daqui a pouco, quando acabar o nosso papo aqui, façam, porque realmente vocês vão receber um diagnóstico bem interessante, tá? Bom, passando aqui então para o nosso momento de bate-papo, vou começar com as perguntas que a gente já tinha previamente, mas lembrando, mandem todas as que vocês tiverem. A gente vai juntar, vai selecionar, vai fazer aqui ao vivo as perguntas principais, né? A gente quer muito realmente atender a demanda de vocês. Então, podem mandar aqui no chat que a gente está acompanhando tudo. A gente recebeu algumas questões previamente. Uma delas não é diretamente relacionada ao assunto que a gente faz aqui, mas a gente sabe que é um assunto quente para o pessoal da nossa área, né? Que é sobre o Atesta CFM, então super vale a gente responder. Então, a pergunta sobre a nova plataforma Atesta CFM foi: o que já está implementado, qual que é o aporte para as empresas e quais as expectativas de melhoria da plataforma? Lê, conta aí um pouquinho o que a gente já sabe sobre esse assunto para a galera. O que a gente sabe é que teve uma decisão judicial, né, gente, que suspendeu, tá? E aí, se vocês entrarem até ali dentro do site do Atesta CFM, vocês vão ver que o CFM entrou ali com recurso contra essa decisão, mas a gente ainda não tem nenhuma outra informação sobre isso, tá? Então, realmente está suspenso já há algum tempo. Acho que foi em novembro, né, se eu não me engano, né, Amanda, que ia ser lançado, e até agora sem nenhuma previsão. Tá Isso. bom? Então, assim, gente, não está no ar, tá difícil, então, saber até próximos passos, o aporte não chegou a ser disponibilizado por causa dessa decisão judicial e a gente não tem previsão de quando vai ser disponibilizado, tá bom? Outra questão aqui que a gente tem, Lei, que a gente recebeu antes, até da Alexandra Lemes, é o seguinte: qual a porcentagem aceitável de absenteísmo para uma empresa de TI que trabalha em regime híbrido, mais de 90% totalmente remoto, empresa com 2.500 profissionais? Ótimo. Gente, eu vou usar comparativos com o que a gente tem aqui na nossa base, tá? Inclusive, dados de absenteísmo, eu sei que são super difíceis de obter. A gente faz muito bench aqui também com muitas empresas, a gente coloca muitas ali em contato umas com as outras do mesmo ramo de atividade. A gente tem algumas empresas de tecnologia aqui que são nossos clientes, e o absenteísmo ele é baixo, tá? Dessas empresas, giram em torno ali de 0,4% a 0,7%, isso vai depender, claro, né, de uma outra característica ali, mas acaba girando em torno disso, tá? Ali, acho que existem algumas dificuldades muito grandes desse ramo, que é não receber ali os atestados, isso está muito por fora, está sendo negociado ali direto com o gestor, ou às vezes vocês nem ficam sabendo, então vocês ficam às vezes um pouco cegos com relação a como está a saúde, né, dessa população também. Então, às vezes, ter um local de recebimento onde depois isso possa se desdobrar é muito importante. Então, é uma dor bem específica deste ramo de atividade. Acho que cada ramo de atividade tem, sobre o tema absenteísmo, tem as suas dores, e aqui é dor muito de ficar muito sem saber o que está acontecendo. Às vezes, você tem um quadro ali que é uma área que tem muito problemas de saúde mental e que você só vai ver quando isso já foi ali para o INSS. Você perde a possibilidade de tomar uma ação de forma preventiva. Você só olha ali na frente, né? Ou às vezes você tem algum problema específico de uma área, de doença osteomuscular que está acontecendo ali, você também está perdendo essa visibilidade, não consegue fazer ações assertivas ali para realmente ajudar essa população de trabalhadores, tá? Não sei se a pessoa está ao vivo aqui, que às vezes ela não consegue assistir, mas se estiver, eu peço aqui para compartilhar um pouquinho das dores para ver se eu posso ajudar um pouquinho mais também.
E eu não sei aí que ramos de atividades a gente tem das pessoas ouvindo, mas isso, gente, vai variar muito. Não adotem o 0407 que eu estou falando aqui para o ramo de atividade de vocês, tá bom? Então, isso vai variar muito, é muito importante que vocês saibam, porque às vezes vocês vão criar uma meta lá para o plano de vocês que vai ser inalcançável, tá? Então, tem empresas que têm 2 dígitos de absenteísmo aqui, no geral, alguns centros de distribuição, indústrias, às vezes tendem, em algumas regiões do Brasil também, tendem a ter o absenteísmo mais alto, 14%, 13% ali, e não adianta querer chegar nos 4%. Não é assim no primeiro ano que essas coisas acontecem, tá? Então tem que ser muito realista com relação à sua meta, até porque, gente, se você é um dos donos do plano de gestão de absenteísmo, por favor, não se comprometa com a sua diretoria, né? Com metas ali que não fazem sentido para a sua realidade, tá bom? Acho que não é sobre isso, né? A gente ser constante. A constância é muito importante em qualquer plano ali, inclusive, claro, na plano de gestão de absenteísmo. Maravilha, Li. Eu vou até aproveitar para puxar aqui uma pergunta que a gente tinha separado, que é justamente sobre essa questão de indicadores, né? Com certeza essa dúvida da Alexandra surgiu porque talvez não tenha um referencial de benchmark, e uma outra dificuldade que às vezes as empresas enfrentam é não ter histórico. Não media antes, estou começando a medir agora. Como que eu sei se o meu indicador está bom ou está ruim, né? Então, o que você recomendaria para uma pessoa nessa situação? Comece, gente, comece. O primeiro slide vai ser, às vezes, 1. Vai estar lá, taxa de absenteísmo no mês de janeiro de 2025. Não nasce, né? Às vezes a gente já quer fazer super análises. Nossa, como que está a minha sazonalidade? Você fica vendo, às vezes, os vídeos das outras pessoas. Nossa, aquela empresa tem X programas. Olha, ganhou o prêmio internacional de não sei o quê. Calma, gente, calma. É o que eu falei. Se vocês estão aqui, vocês ainda são pessoas que estão pensando cedo. A maior parte, gente, a gente fala com não sei quantas empresas por dia, tá? Não fiquem com esse receio. A maior parte das empresas não estão com todo, né, no final da metodologia ali. Elas estão no começo, estão pegando a sua taxa de absenteísmo. Então, não tenha esse receio. Só de você medir a primeira vez é muito importante. Não queira fazer super análise, só comece. Eu sempre falo, começa com arroz com feijão, começa com a taxa de absenteísmo, começa com os principais motivos de afastamento, começa com a média ali de DOCs por atestado, comece com o básico, não fique criando muitas coisas, tá? Nesse começo. Então, começa, faz 1, 2, 3 indicadores e tá tudo bem, não tenha medo disso, tá? Você vai ver, se você começar hoje, gente, no meio do ano você já tem 6 marcos ali, você já tem 6 avaliações mensais, né? É aquela famosa, eu não lembro direitinho, mas assim, para você não se arrepender daquilo que você deveria ter começado hoje. Eu acho que tem uma frasezinha assim que eu sei que rola por aí, eu acho ótimo, tá? Porque 6 meses passa rápido, e aí você já vai ter ali já um histórico, né? Que é muito relevante para a gestão de absenteísmo. Maravilha, Lê. O Edson comentou aqui no chat que está já ajustando o programa dele, buscando informação, gostou muito da nossa apresentação. Então, obrigada aí pelo elogio, Edson. E a gente também recebeu do Bruno, acho que esse assunto dos indicadores realmente pega muito, né? E de ter assim, uma referência. Uma pergunta sobre qual é a média nacional de absenteísmo e se tem algum padrão. Eu ia até recomendar, Lê, porque né, eu sou do marketing, vou recomendar nossos conteúdos. A gente fez um levantamento de alguns setores, né, dos clientes da Close Care dentro de alguns setores, e a gente tem num conteúdo aqui do nosso blog a média dentro ali de 6 setores, tá? Varejo, serviços, indústria, tecnologia, BPO e saúde. Eu vou enviar aqui para vocês. Esse estudo, se não me engano, foi no finalzinho de 2023, começo de 2024. Então, pode ser útil, mas vou deixar a Lê comentar aí também um pouquinho mais. A gente não faz geral,
tá? Porque como você vai de empresas que tem 0,3 a 15, 16, é muito ruim você ver. Então, a gente gosta muito de olhar em grupos, né? Como isso que a Amanda colocou. Então, tentar fazer quebras. Claro que aqui a gente fez quebras grandes ainda, se a gente for pensar, né, gente? Que a gente não está falando de região e tal, mas já dá um norte para vocês, né? Então, acho que isso. Leiam esse conteúdo, acho que pode ajudar muito, levem as referências para dentro das empresas que vocês trabalham. Mas a gente não gosta de passar essa média nacional ali, considerando todos os ramos de atividade. E aqui, gente, depende muito. O que a gente viu que interfere muito, tá? Região e a pulverização também, além, é claro, do ramo de atividade. Então, é interessante que, às vezes, dentro da mesma empresa, né, do mesmo negócio ali, às vezes você tem uma taxa de absenteísmo altíssima em alguns estados do Brasil, pelo comportamento, pela cultura da área de saúde, né, do sistema de saúde daquela região. Então, algumas localidades do Rio de Janeiro tendem a ter uma taxa de absenteísmo muito mais alta, até porque, assim, o mesmo CID, eles dão mais tempo de afastamento do que os outros estados brasileiros, assim. Então, você vai vendo esses comportamentos, né? Algumas regiões são mais criteriosas, né? Os médicos, às vezes, não emitem ali se não sabem o diagnóstico, então não emitem, por exemplo, se for só um sintoma, eles não emitem, às vezes, atestados muito longos, porque ainda não tem um diagnóstico, então depende muito disso também do comportamento do sistema de saúde da região, sabe? Isso é bem, bem evidente, tá? Ótimo. Ótimos pontos, Lê. Realmente, assim, olhar de forma geral, às vezes, né, na verdade, só desvia a gente do foco. Então, muito importante esse ponto. E agora eu queria puxar aqui um assunto que é clássico. Tenho poucos recursos, o que fazer, né? Então, por exemplo, ali na nossa etapa de diagnóstico, que você sugeriu ali na fase 1, tem várias coisas que a gente deveria investigar, mas às vezes só tem a pessoa olhando para isso, né? E ela tem que fazer tudo sozinha, não tem nenhum recurso extra. Que você indicaria como prioridade? Que tipo de investigação você acha que vai trazer os resultados mais importantes? E em relação ao plano como um todo mesmo, né? O que você indicaria para uma pessoa que não tem tantos recursos assim? Boa. Acho que essa é uma bengala que muita gente usa para não fazer plano de gestão de absenteísmo, tá? Então, assim, é meio um puxãozinho de orelha, assim, mas de forma muito tranquila, tá, gente? Ótimo ponto. Porque dá para fazer, tá? Dá para fazer, que às vezes, de novo, eu vou falar, às vezes vocês se espelham num programa de gestão de absenteísmo gigante, lá na fase 4 que a gente fala, tá? Dentro da nossa metodologia. Então, não precisa. Primeiro, veja o que você tem de forma simples. Fale com o RH, com o DP, com a sua área de assessment, ponto. Escreva uma política. Não precisa... a gente fez a aula sobre itens indispensáveis, eram acho que 6, tá? E às vezes você quer colocar 15 itens na sua política, quer ter uma política de 10 páginas. Não é sobre isso. Faz o simples, né? E bem feito ali e começa. Então, não é tanta coisa assim. Então, escreva, tem política, a gente tem modelo de política aqui, a gente deu certinho ali o que tem que ter parágrafo por parágrafo, super mastigado. Então, não é que está tão distante assim. Ah, mas eu nunca fiz um programa ali, pelo amor de Deus, se eu escrever algum, não vai escrever, a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Então, acho que esse é um ponto. E comece com os documentos mais importantes. Então, quais são aqueles que causam mais impacto? É o atestado médico odontológico. Comece por eles. Comece por eles. A gente tem um rol aqui, por exemplo, dentro da Close Care, de 30 documentos de abono que repercutem no absenteísmo. Você não precisa começar assim. Você pode começar com aquilo que impacta mais, né? A famosa lei de Pareto, né? Que a gente sempre fala e a gente usa para tudo na vida. É isso.
Então, acho que isso é muito importante. Ah, vou validar. Preciso validar tudo? Talvez você não tenha braço para fazer isso, mas valide o mínimo, né? Que é rasura, que é prazo. Se eu começar com 2 itens, está tudo bem, gente. Não é sobre certo e errado. Ninguém vai julgar você por você estar fazendo menos. Você está fazendo o melhor que você tem dentro do tempo que você tem, dos recursos que você tem. Mas comece, porque a partir do momento que você lembra que eu falo por que é importante? Porque quando você evidencia a redução, o custo evitado do absenteísmo, isso brilha os olhos de qualquer diretor, tá bom? Então você vai mostrar e você vai ganhar força para aquilo. Brigue pela sua equipe, gente. Brigue para que a sua equipe especializada possa fazer menos trabalhos operacionais e que possa trabalhar mais naquilo que ela é especializada. Eu vejo muitos times de CERMIT falando assim para mim, Lê, você acredita que a minha enfermeira aqui, ou minha técnica de enfermagem, ela fica digitando o documento? Poxa, isso me dói muito, porque assim, a pessoa tem uma bagagem enorme, uma especialidade que ela estudou ali, né, e que ela não está conseguindo pôr em prática porque a gente não está fazendo isso, né? E aí a Close Care vem, por exemplo, nesse cenário, ou vocês facilitando o fluxo, tanto faz, né? Vocês vêm para facilitar o trabalho operacional, para tirar isso, para possibilitar que sua equipe entregue o que ela tem de melhor, que é ser especialista, né? E não fazer trabalhos ali manuais, tá? Quando você desenha um processo mais básico, você também facilita a vida, a pessoa sabe o que fazer, ela otimiza o tempo dela para isso também, tá bom? Maravilha. Vou aproveitar e conectar isso com o meu próximo ponto aqui, que acho que você já começou até a dar o discurso aqui para falar com o diretor, mas a pessoa ainda não está com esse resultado, ela não tem ainda essa medida da economia que ela gerou para a empresa. Como que ela convence a diretoria de que o plano de gestão de absenteísmo precisa ser uma prioridade em 2025, Lê? Eu acho que é fácil, né? Porque quem que é diretor cobra da gente aqui, né, gente? Que, bom, não sei se tem diretor aqui, eu sou diretor também, então acho que tá tudo bem aqui, né? Ele vai cobrar muito sobre produtividade, né, gente? O absenteísmo, se a pessoa não está presente, ela não está produzindo, né? Então, as empresas vão ter o foco nisso. Gente, ó, o que eu gosto sempre de falar, aqui eu não estou falando de tirar direitos dos trabalhadores, ok? Pessoas que estão doentes precisam receber o cuidado necessário, que foram temas que a gente já falou. Como que a gente olha para as pessoas que estão absenteístas por conta de doença? É outro capítulo, não está nessa aula aqui, mas não significa que não é importante, não significa que a gente não trate com seriedade sobre esses pontos, ok? É que senão, às vezes, alguém chega aqui e não sabe, né, todo o contexto que a gente falou, da impressão, pode dar a impressão, mas então acho que sempre vale esse parênteses, né? Então, a gente falar sobre absenteísmo no sentido de produtividade, a questão de custo evitado, a questão de, gente, problemas de saúde pública que estão por aí, problemas de saúde mental, né, o FAP, né, da empresa ali com relação aos afastamentos, são temas que a diretoria entende, é a linguagem deles, né, a preocupação deles ali. Empresas que precisam ser melhores locais para se trabalhar, empresas que têm problemas de retenção de funcionários e precisam, né, realmente mostrar o quanto cuidam dos funcionários, a própria mudanças aí de NR1 que tem, toda essa temática dos fatores psicossociais, às vezes é uma exigência, né, para dar um olhar, um foco em 2025, é a melhor forma de você olhar, né, você está vendo ali rapidamente, que você não está olhando lá no retrovisor sobre a utilização do plano, você não está olhando no retrovisor depois que a pessoa já está doente e afastada no INSS, você está olhando na hora, você está olhando os principais sinais de que essa pessoa está precisando ali de um cuidado específico, numa esteira de cuidado específico. Então, são todas temáticas. Você precisa ver o que é o tema do momento da sua empresa, mas veja como o tema do absenteísmo, ele se relaciona com muita coisa, né, dentro da empresa, das necessidades das empresas. Sensacional, Lê. A gente já está se encaminhando aqui para o final, e aí, junto com a sua mensagem final, que eu vou te pedir para deixar, eu queria trazer um último pontinho, e aí você pode já falar sobre ele e juntar aí com uma conclusão. Óbvio que todo mundo trabalha na empresa, acredito que aqui só temos pessoas com ética de trabalho,
E a gente quer ver a nossa empresa indo bem, a gente quer ver a nossa empresa prosperar, mas a gente também quer prosperar pessoalmente, né? Nós como profissionais, queremos crescer. E aí, puxando um pouquinho, né, desse tema de carreira dentro dos profissionais que trabalham com essa questão de absenteísmo, você acredita que um projeto desses de gestão de absenteísmo pode ajudar a pessoa a ter mais visibilidade dentro da empresa? E como que ela pode fazer para vender esses resultados sem parecer que ela está só querendo se beneficiar, né? Então, já puxando um pouquinho mais desse lado de carreira, e pode aproveitar para deixar sua mensagem final. Eu nem vou responder com achismo, porque aqui a gente tem várias pessoas que tiveram, que brilharam, que foram premiadas, tá? Dentro de projetos aqui. Eu acho que a gente brilha junto, sabe? A gente fica muito feliz quando as pessoas compram um projeto como esse e são promovidas e recebem prêmios de inovação e recebem prêmios de cuidado, né? De inovação em cuidado, em esteiras de cuidado com o trabalhador. Que estão ali realmente, e sem querer falar assim, nossa, eu trouxe isso de dinheiro. Também, mas não é só sobre isso, sabe? É a temática importante do cuidar ali das pessoas com muita responsabilidade, mas com foco. Não só com aquela coisa de, vou fazer qualquer coisa aqui, e só para falar que fiz. Não, esse é um programa robusto, que ele realmente engloba várias áreas, que ele tem a questão dos desdobramentos muito importantes. Ele entrega redução ali de custo, mas ele também foca ali na saúde e segurança do trabalhador, ele também olha para temas relevantes ali dentro das temáticas de saúde. Então, ele naturalmente, você não precisa forçar, sabe? Porque como ele envolve, você vai ter o feedback do colaborador, você vai ter o feedback do gestor, então não é forçado, você não vai precisar cavar muita coisa, assim, sabe? Ser forçadão. Então você vai ser natural, as pessoas sentem no dia a dia a gestão de absenteísmo, não está uma coisa ilhada com você, que você precisa ficar ali apresentando toda hora e provando, não, as pessoas vão sentir isso no dia a dia e vai melhorar. Os gestores sentem muito, tá, gente, essa diferença. E quer coisa melhor que cada gestor da empresa de vocês falando desse projeto? E aí essas coisas são super naturais. Maravilha. Sensacional. Espero que todo mundo esteja priorizando esse assunto para 2025 de uma forma consistente, né? Fazendo realmente passo a passo ali, com consistência mesmo, para ter os melhores resultados. Queria agradecer imensamente a doutora Letícia, fico chamando aqui de Lê, porque tem intimidade, mas a doutora Letícia Suzuki, nossa especialista. Dizer para vocês que nos próximos dias vocês vão receber por e-mail a gravação do evento, o formulário de feedback. Também já deixamos o formulário de feedback aqui no chat. Deem esse feedback para a gente sobre o evento, sugiram novos temas, a gente adora ouvir vocês. E queria só mesmo agradecer todo mundo que participou aqui com a gente. Espero ver vocês nas próximas. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.